depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, Matias Vinha vai voltar para o Flamengo? O River Plate desistiu da contratação do lateral e vai devolver o jogador que está emprestado? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a diretoria do Mengão que está correndo contra o tempo para fechar novas contratações e vou falar também de martelo batido para os garotos do Ninho na Libertadores. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Vídeo aqui já falando sobre martelo batido, porque foi ontem o sorteio e foi definido o grupo do Flamengo na Libertadores da América Sub-20. Lembrando que a competição acontece no Equador do dia 7 até o dia 22 de março. E o Flamengo é o cabeça de chave, né? Cabeça de grupo do Grupo A, por ter sido campeão no ano passado, e no grupo do Flamengo estão o Independiente Medellín da Colômbia, o Bolívar da Bolívia e o Estudiante Mérida da Venezuela. Esse é o Grupo A, o grupo que está o Flamengo. Palmeiras, que é o principal rival do Flamengo na competição, está no grupo B, com Crystal Palace, Olímpia e Universidade Católica do Equador, e o Belgrano da Argentina é o cabeça de grupo no grupo C, Belgrano, Nacional do Uruguai, Santiago e LDU de Quito. Esse aí são os três grupos da Libertadores Sub-20, lembrando que o Flamengo é o atual bicampeão. Foi campeão em 2024 jogando contra o Boca Júnior e campeão em 2025 jogando contra o Palmeiras, e nós vamos estar torcendo pelos nossos meninos para que eles sejam campeões de novo e vão disputar o Mundial novamente, quem sabe trazer o tri do mundo na categoria. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo Flamengo e Botafogo, jogo que vai acontecer domingo pelo Campeonato Carioca. A torcida do Flamengo vai dividir o Engenhão com o Botafogo, metade. A torcida do Flamengo vai ficar localizada no setor sul e no setor oeste, é o setor contrário às cabines de rádio e TV. Muito porque é atrás do banco de reservas, né? Eles gostam que a torcida deles fique do outro lado, porque quando a câmera da televisão passa, filma eles do lado de lá. É basicamente isso que vai acontecer. Os ingressos já estão à venda, então você que quiser comprar, você tem que comprar lá no site do Botafogo, lá no site de visitantes do Botafogo, o seu ingresso. Domingo de Carnaval, 5h30 da tarde, Flamengo e Botafogo vão se enfrentar no Engenhão pelo Campeonato Carioca. É um jogo que para o Flamengo é importante, porque passando, o Flamengo já vai estar na semifinal e já vai poder aí começar a pensar até em chegar numa final, porque enfrenta o Botafogo agora, enfrenta um time de menor expressão na semifinal. A semifinal é ida e volta, são 2 jogos e depois enfrenta a final em jogo único. Torcer para dar certo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar de uma partida que vai ser adiada pelo Campeonato Brasileiro, o jogo entre Flamengo e Mirassol. O que acontece, gente, é o seguinte: o jogo entre Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão estava inicialmente marcado para quarta-feira, dia 25. O que acontece é que no dia 26 é o jogo de volta da Recopa. Então o Flamengo vai jogar a primeira partida no dia 19 e a segunda partida no dia 26. E aí essa partida contra o Mirassol, que estava inicialmente marcada no Maracanã para quarta-feira, dia 25, vai precisar ser remarcada. E o Flamengo já entra no Brasileiro naquela agonia, sempre com um jogo a menos. É um jogo difícil contra o Mirassol, mas a informação é que a CBF vai marcar essa partida mais para frente. A tendência é que não marque para durante data FIFA, essas coisas, nada. Vão encontrar aí uma brecha no calendário, uma folga no calendário, para que essa partida seja remarcada. Jogo entre Flamengo e Mirassol, que aconteceria no dia 25 de fevereiro agora,
vai ficar um pouco mais para frente. Bom, antes de eu falar sobre novas contratações e a diretoria do Flamengo que está correndo contra o tempo para fechar esse contrato e falar sobre Matias Vinha, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, o River Plate vai devolver o jogador, uma informação que vem da Argentina e muita gente me perguntando sobre isso, a situação do Matias Vinha, porque saiu essa notícia e muita gente começou a me perguntar. Deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. O Flamengo emprestou o Matias Vinha para o River Plate com obrigação de compra pelos argentinos, caso o Matias Vinha jogasse pelo menos 50% das partidas. Ou seja, se o River Plate fizer 70 jogos no ano, se o Matias Vinha jogar 35 desses jogos, o River Plate fica na obrigação de comprar o lateral. O que acontece é o seguinte, o Matias Vinha começou até fazendo boas partidas pelo River, mas agora o jogador está caindo muito de produção. Tanto que no último jogo que o River Plate perdeu de 4-1, 2 gols que o River Plate tomou foram falhas individuais do lateral e ele foi substituído ainda no intervalo. Acabou o primeiro tempo, o Galhardo já tirou ele e colocou outro jogador no lugar e há uma certa, não vou dizer indignação, há uma certa cobrança por parte do torcedor do River Plate para com o Matias Vinha. Quando começou a circular na Argentina essa notícia de que o River Plate estudava uma devolução, que o River Plate queria devolver o jogador, é óbvio que a torcida, porque o jogador está mal, começa a fazer uma pressão para que isso aconteça. Porém, a informação que representantes do atleta trouxeram, eu vi até que o Vene confirmou essa informação, é que neste momento o River Plate não pensa em devolver o Matias Vinha para o Flamengo, que neste momento o River Plate não quer devolver o jogador, vai insistir um pouco mais, vai tentar um pouco mais, lembrando que o River Plate sabe o número exato de jogos que vai ter no ano e sabe o número exato de jogos que o Vinha tem que jogar para poder se tornar uma obrigação de compra. O fato é que o jogador não vive um bom momento por lá, o fato é que o jogador não está conseguindo desempenhar um bom futebol por lá e começa uma especulação sobre ele ser devolvido ao Flamengo. A princípio, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é chegar no final, ele não cumprir a metade dos jogos e aí sim ele ser devolvido. Mas agora, a princípio, não deve acontecer, até porque pessoas próximas ao jogador informam que o River Plate, por enquanto, não sinalizou uma possível devolução do Matias Vinha para o Mengão. E eu queria saber a sua opinião. Você queria o Matias Vinha de volta? Você tentaria dar mais uma chance para o Matias Vinha? Você acha que o jogador merece mais uma chance? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Vamos mudar de assunto, falar de novas contratações. Isso porque nós começamos hoje os últimos 20 dias da janela de transferência e o Flamengo corre contra o tempo para contratar novos reforços. O Flamengo vai precisar aí correr contra o tempo para trazer, novos jogadores. O Flamengo cumpriu ali as exigências que era um goleiro e um zagueiro, trouxe ainda o Paquetá como uma grande contratação na janela de transferência, mas ainda entende que precisa se reforçar, ainda entende que vai precisar aí se reforçar um pouco mais, talvez ir para o mercado buscar um volante, um centroavante que é pedido assim unânime da torcida, que falta realmente um centroavante para dividir ali a posição com o Pedro. O Flamengo sabe onde ainda tem algumas carências, onde ainda precisa contratar e vai atrás desses reforços. E é claro que nós estaremos sempre de plantão para ir mantendo vocês muito bem informados, tá certo? Queria pedir, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se.
é importante para nós. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Vamos lá, nação, mais um dia de notícias aqui para vocês. Vamos mandar um papo reto aqui, né, pessoal? Falando aí com vocês aí sobre essa bomba, né, do Matias Vinha agora, passando vergonha no River Plate. Cara, eu não sei o que vai acontecer isso aí, né, galera? Pô, o cara já saiu daqui, já não jogava, já, né, não, só ficava na reserva, só se machucava. Agora vai pra lá, né, vai ficar lá. Está sendo substituído, não está jogando. Ou seja, cara, o Flamengo tem que dar um jeito nisso aí, cara. Já pelo jeito não vai nem conseguir vender, né? O jogador lá falhou em 2 gols, né? A torcida argentina quer devolver o cara pro Rio de Janeiro. Enfim, e é isso que está acontecendo agora no Mengão, né? Imagina só, a gente já tá com o elenco fechado, né? Laterais voando, tudo certo. Ter que resolver esse BO agora, pô, é complicado, né? Porque enquanto o River nega, né? Mas se ele não jogar, não jogar a meta, não tiver batido a meta, né? Que é 50% dos jogos lá, ele volta pro colo do BAP, né? E outra, cadê o nosso artilheiro reserva, cara? O Pedro é monstro, o Paquetá chegou, né? Para armar o jogo. Mas se o Pedro ficar com gripe, se o Pedro se machucar, quem que vai fazer gol, cara? Quem que vai fazer gol no Flamengo ali? Quem que é o matador? Que demora dessa diretoria, cara. Cara, eu fico indignado com essa diretoria. Às vezes tanta demora pra trazer um cara. Tem dinheiro, vai atrás, resolve logo, cara. Não pode ficar nesse chove não molha. Ah, vem fulano, vem ciclano, não vem. Ah, tá, fulano tá acertado. Ah, não sei o que. Pô, tá muita enrolação. Tá muita enrolação isso aí, né, pra gente ter o artilheiro aí que vai fazer o gol. A diretoria tem 20 dias para trazer um camisa 9 aí, se não fecha a janela. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Felipe Luiz não pode ficar na mão, a gente quer o tri mundial, né? E para isso tem que ter elenco, tem que ter matador, tem que ter jogador ali que vá fazer gol, tem que ter o artilheiro ali da área. Mas agora me responde, se você fosse o Flamengo, né? Se o Vinha voltar, você reintegra ele ou tenta vender para qualquer outro time? Deixa aqui nos comentários, pessoal, que eu quero saber a sua opinião, beleza? Eu preciso saber o que você pensa aí, torcedor, disso tudo, tá bom? Deixa aqui, eu quero saber, comenta aí bastante qual é a sua visão sobre esse negócio aí do Vinha.